O Ministério de Apóstolo, título da lição 6, classe de adultos, e é sobre isso que nós vamos falar nesta videoaula. A paz de Cristo, sejam muito bem-vindos, pastores, dirigentes, coordenadores da escola dominical, líderes de departamentos, professores, alunos, todos que amam a palavra de Deus. Eu sou o Diácono Denis Pereira e há 6 anos nós temos aqui no YouTube as videoaulas para as classes de adolescentes, juvenis, jovens e adultos. É um prazer ter você por aqui. Pegue sua revista, sua caneta, bloco de anotações e vamos analisar alguns pontos desta revista. Vamos então à lição 6, classe de adultos, o Ministério de Apóstolo, mas antes, roda a vinheta. Muito bem, o Ministério de Apóstolo é para os dias de hoje, é algo atual, é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. O textuário desta lição está em Efésios 4:11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. O dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja com o propósito de expandir o Evangelho de Cristo. Quero lembrar aos irmãos que aqui na descrição dos vídeos tem 3 links muito especiais. Um para baixar o material de apoio à lição em PDF, o outro para entrar em grupos de professores no WhatsApp e um terceiro link aonde você baixa o meu primeiro livro em PDF para ler no celular, no tablet, no notebook, que é um livro sobre relacionamentos para jovens e adolescentes, um livro que ficou muito interessante e está aí para você baixar e para distribuir o link para ser baixado gratuitamente. E tem minhas redes sociais também, você conhece melhor o nosso ministério, tem meu WhatsApp também. Será sempre um prazer estar com os irmãos, cooperar com os irmãos. Afinal de contas, o que é o Ministério de Apóstolo e se ele é atual para os dias de hoje, é sobre isso que nós vamos falar. A partir desta lição, estudaremos os dons ministeriais distribuídos por Deus à sua igreja, objetivando desenvolver o caráter cristão da comunidade dos santos, tornando-o semelhante ao de Cristo. A vida espiritual não é estática, a vida espiritual é dinâmica. Nós somos chamados, é como a vida comum, a nossa vida natural. Nasce-se o bebezinho e ele vai crescendo e ganhando maturidade, e com a maturidade a independência, ou seja, ele aprende a andar sozinho, ele aprende a fazer escolhas. A vida espiritual é a mesma coisa. Veremos o quanto esses ministérios, apóstolos, evangelistas, pastores, mestres, eles são necessários à vida da igreja local, não é? Para que possa se cumprir a missão ordenada pelo Senhor, que é crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós vamos iniciar aqui esta sequência falando sobre o Ministério de Apóstolo. Tá? Tópico 1. O Colégio Apostólico. Vamos lá? O termo apóstolo no dicionário bíblico Wycliffe informa que o termo grego apóstolos origina-se do verbo apostelein, que significa enviar, remeter. A palavra apóstolo, portanto, significa aquele que é enviado, o mensageiro, oficialmente comissionado por Cristo. Tá? Então, isso que é um apóstolo. Apóstolo é aquele que é enviado por Cristo. E é enviado por Cristo para falar de Cristo, para anunciar o Evangelho. Mas tem alguns detalhes aqui que a gente precisa analisar. Porque hoje existe meio que uma competição por título, né? É apóstolo, é bispo, sei lá. O que vão inventar? Qual que é o próximo título? Quer dizer, pastor não basta, né? Tem que ser apóstolo, tem que ser bispo. Cada lugar com a sua estrutura, com a sua cultura. Amém. Mas é perigoso quando pessoas assumem esses títulos sem de fato terem uma vida com Deus e de fato terem um ministério frutífero, né? Então o título pelo título é um perigo. O colégio apostólico. Entende-se por colégio apostólico, tá?
os 12 discípulos que Jesus convidou para o auxiliarem no seu ministério terreno. Eles não eram homens perfeitos, mas foram vocacionados a levar a mensagem do Evangelho a todo mundo. Então aqui no primeiro tópico ele vai mostrar a singularidade do colégio apostólico. E aqui a gente já começa a entender como que este título de apóstolo deve ser usado nos dias de hoje, se é que deve ser usado, tá? Por quê? Porque falando do colégio apostólico, nós temos aqui 3 questões que são singulares, ou seja, que são específicas dos 12. Primeiro, eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor. Jesus era seguido por multidões. Aliás, Jesus tinha muito mais discípulos do que os 12. Mas quais que ele chamou, selecionou, escolheu para andar com ele e a quem ele deu a ordem direta de ir por todo mundo pregando o Evangelho? Foi aos 12. Foi aos 12, tá certo? Segundo, eles andaram com Jesus durante todo o seu ministério. Foi uma das primeiras coisas que Jesus fez ao assumir o seu ministério público. Foi chamar os 12, foi escolher, foi nomear aqueles 12 que estiveram com ele, andaram com ele, do seu batismo até a sua crucificação. E estes receberam a autoridade do Senhor para expulsar demônios, curar enfermos, pregar o Evangelho à humanidade. De todas estas características, estas primeiras 2 são específicas dos 12. Foram chamados diretamente pelo Senhor e andaram com Jesus no seu ministério terreno. Essa autoridade, ela também é dada a nós. Ela também é dada a todos aqueles que se dispõem a pregar o Evangelho. Mas andar com o Senhor e ser chamado diretamente por Ele, aqui na terra, no ministério terreno, só estes 12. Então, o ministério apostólico, com estas características, só os 12. Desta maneira aqui, só os 12. Aí no tópico 2, vai entrar aqui o 13º apóstolo, vamos dizer assim, não é? Porque Judas vai trair Jesus, não é? Abandona o seu apostolado, Matias é eleito, mas nós vamos entender que o apóstolo Paulo, a contribuição que ele dá é uma contribuição apostólica. Saulo foi um judeu de cidadania romana, educado aos pés de Gamaliel e também um importante mestre do judaísmo. Ele vai falar lá em Gálatas que ele excedia todos de sua idade no zelo e na dedicação. Ele era intelectual, fariseu e foi perseguidor dos cristãos. E aí nós conhecemos a experiência de conversão de Saulo. E de perseguidor ele passa a ser perseguido, não é? De Saulo fariseu ele se torna um apóstolo dos gentios. Paulo foi um homem preparado para servir. Dos 27 livros do Novo Testamento, nós temos 13 escritos pelo apóstolo Paulo. Se você ler apenas o livro de Romanos, tudo que nós precisamos saber sobre salvação, nós vamos encontrar em Romanos, não é? O legado teológico de Paulo para o cristianismo é maior do que o legado do próprio Cristo em termos do que escreveu, até porque Cristo não escreveu nada. Então, quem é que nos explica o que Cristo veio fazer na terra? Quem é que nos explica a obra de salvação? É Paulo. Não tem como você compreender a obra de salvação, os termos da obra de salvação, justificação, redenção, remissão, regeneração, não é? Se você não ler os escritos de Paulo, não é? Então, é nos escritos de Paulo. Agora, Paulo não pertenceu ao colégio dos 12, por isso, por não ter andado com Jesus, por não ter sido chamado por Jesus naquele tempo em que Cristo estava aqui na terra, ele se considerava o menor dos apóstolos, como um abortivo, nascido fora do tempo. Mas o Senhor se revelou de uma maneira tão pessoal a Paulo, que ele vai escrever na leitura que nós fazemos da Santa Ceia: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele está dizendo
que ele foi ensinado pelo próprio Deus, no seu período entre sua conversão e o início do seu ministério. Nesse período, ele foi ensinado, o próprio Cristo se revelou a ele. E o selo do ministério apostólico de Paulo, nós podemos dizer que são as cartas que ele escreve, que é uma contribuição imensurável, de valor inestimável para a igreja, para o cristianismo, para o evangelho, para o reino de Deus. E as igrejas que ele plantou são o grande selo do ministério apostólico de Paulo. Então você vai percebendo todo um caminho percorrido em relação ao ministério apostólico. Tópico 3. A apostolicidade atual. Como que é isso nos dias de hoje? Onde não era muito comum, mas de 10 anos para cá. Apostolicidade atual. Não era muito comum há muito tempo atrás, hoje é um pouco mais comum alguns líderes de denominações, de igrejas, usarem o título de apóstolo. Vale lembrar, cada igreja tem sua cultura, cada ambiente é um ambiente. Muito bem. Ainda há apóstolos, no sentido estrito do termo, de acordo com a sua singularidade. Apóstolo como os 12 não existem mais. Então eu diria que o problema não é alguém usar o título de apóstolo, é a igreja não saber diferenciar, não é? Então, é apóstolo, mas não é mais com estas características tão singulares e específicas quanto eram os 12. O colégio apostólico foi formado por um grupo limitado de discípulos, então não há sucessão apostólica no sentido do colégio apostólico, né? Porque não há mais como andar com Jesus aqui na terra, não há mais, enfim, essas características. Mas tem apóstolos fora os 12. A carta aos Efésios apresenta a vigência do dom ministerial de apóstolo. O teólogo Stanley Orton informa-nos que o Novo Testamento indica que havia outros apóstolos, né? Então havia outros apóstolos. No Novo Testamento, o termo apóstolo recebeu um significado mais amplo de um dom ministerial distribuído à igreja local. Então aquilo que era um chamado específico para aqueles 12, tá? Ele passa agora a ser um dom ministerial, ok? Um dom ministerial. E nós vamos ver que a característica desse dom é a mesma característica do colégio apostólico. Então, o apóstolo hoje, ele não tem mais aquelas características do colégio apostólico, andar com Jesus, ser chamado por Jesus, mas as características são as mesmas. Anunciar Cristo, né? É aquele que é enviado para falar de Cristo, né? Não há sucessão apostólica. Esta é uma doutrina formada pela Igreja Romana e copiada por algumas igrejas evangélicas. A ideia é dar um ar de superioridade, né? Já que a gente pensa sempre numa escala de crescimento. Então, é membro, diácono, presbítero, pastor. É pouco. Bispo. Não é pouco. Apóstolo. O que vem depois, né? Então, não há essa ideia. O ministério dos 12 não se repete mais. O que há é o caráter do ministério apostólico, não é? Ou um ministério de caráter apostólico. Os missionários, principalmente pessoas que plantam igrejas, não é missionários como às vezes a gente tem hoje, que são pessoas que vão de igreja em igreja orando pelas pessoas e tal, e profetizando. Não, são pessoas que vão para lugares onde não há o evangelho, não é? E lá pregam o evangelho, semeiam a palavra e ali nasce uma igreja, ok? Então, missionários que estão trabalhando no campo missionário, focados em ganhar almas, em abrir igrejas, são considerados apóstolos. Nos moldes do colégio apostólico, nós não temos mais. Porém, tem o dom ministerial que está em
plena vigência. Então nós chegamos até aqui através de homens que desbravaram, não é, os territórios pregando o evangelho. E até que Jesus volte, é necessário que hajam verdadeiros apóstolos, aqueles que são enviados, que cumprem o chamado de anunciar a Cristo. E é mais do que o pregador, não é o pregador que passa de cidade em cidade pregando também não, mas é alguém que vai para um território e lá fica pregando a palavra, como o apóstolo Paulo fez em diversos lugares, pregando a palavra, ensinando a palavra, até que naquele ambiente surja uma igreja, nasça uma igreja, não é? Então eu diria que o apóstolo é um plantador de igrejas, não é? Ele é mais que um pregador que passa, prega e vai. É mais que esses missionários que passam, pregam e vão. Estou dizendo de missionários, geralmente aqueles que usam por si mesmos esses títulos. Não, o missionário que vai, que fica, que vai com a família e que lá fica anos e anos pregando o evangelho e de repente lá nós temos uma igreja. Esse é considerado um apóstolo de Cristo, porque ele cumpriu a sua missão, ele está pregando o evangelho com o objetivo de que ali nasça uma igreja. Não é só, preguei e tal, sou apóstolo. Não, ele está pregando. Paulo lá em Éfeso, se não me falha a memória, ele fica 3 meses pregando a palavra, até que começa a surgir os primeiros frutos do seu ministério. Então, o ministério de apóstolo é atual, não com as características do colégio apostólico, mas com a característica de um ministério apostólico, onde o evangelho é pregado e igrejas são fundadas para que o evangelho continue crescendo e alcançando vidas. Amém? Essa foi então nossa lição 6, classe de adultos. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até a próxima aula, a próxima semana, quando falaremos sobre o ministério de profeta. Que Deus te abençoe.